segundo feito da noite de hoje é um recurso ordinário com sustentação oral que ostenta o número 4.443, procede de Brasília, Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Marcelo Ribeiro, recorrente Wellington Luiz de Souza Silva e recorrido Ministério Público Eleitoral. Pelo recorrente, Wellington, falará o doutor Luiz Eduardo Serra, e pelo recorrido, que é o Ministério Público Federal, Eleitoral, falará o eminente doutor Procurador-Geral Eleitoral, Roberto Gurgel. Então, o ministro Marcelo Ribeiro está com a palavra para o relatório. Presidente, aqui uma representação com base no 30A da Lei 9.504, em desfavor do recorrente, que foi julgada procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que cassou o seu mandato. E, resumindo, vai haver sustentação oral de ambas as partes, resumindo, a ilicitude residiria no fato de que houve desaprovação das contas do recorrente porque ele realizou despesas com combustível e não registrou no sistema de prestação de contas as seções dos veículos utilizados. Então, quer dizer, ele teria lançado despesas com combustível sem lançar a despesa com os carros. Basicamente foi isso. Há detalhes que eu vou entrar no voto. Houve a cassação, daí o recurso interposto por Wellington Luiz de Souza Silva. Houve uma concessão de medida liminar para dar efeito suspensivo ao recurso pelo ministro Henrique Neves, contra razões florestais. A Procuradoria opina pelo desprovimento ao relatório. Pois não. Então, convido o doutor Luiz Eduardo Serra para fazer uso da palavra por até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, egrégia corte, excelentíssimo procurador-geral eleitoral, como já relatado pelo eminente ministro Marcelo Ribeiro, temos aqui uma representação com apoio no artigo 30A da Lei 9.504, que resultou na cassação do mandato do recorrente pela falta de emissão de recibos eleitorais relativos à doação de bens estimáveis em dinheiro. Não se questiona aqui, excelência, que efetivamente a legislação de regência impõe a emissão de recibos eleitorais, mesmo para as doações estimáveis em dinheiro. Mas, no âmbito da representação do artigo 30A, esse eventual descumprimento dessa obrigação não leva necessária e automaticamente ao resultado proclamado pela Corte de origem, a cassação do diploma. Isso porque, até como foi destacado no julgamento que antecedeu a esse, é imprescindível a análise da repercussão dessa omissão em função da sua maior ou menor gravidade. E o caso tem particularidades suficientes para afastar a grave pena aplicada. E o primeiro equívoco do acórdão da Corte de origem reside no fato de que ele afastou qualquer possibilidade de análise do que chamou de subjetividade do ato praticado, ou seja, a vontade de contrariar a lei. Não é essa, porém, a orientação da jurisprudência desescolhendo o Tribunal Superior Eleitoral, e não poderia ser realmente diferente. O exame da boa-fé do candidato, ou seja, a presença da vontade de contrariar a lei eleitoral, definitivamente é um elemento que tem direta repercussão no exame da gravidade da conduta. E esse é um critério inafastável para a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Cito como exemplos o agravo regimental no recurso de mandado de segurança 737, da relatoria do eminente ministro Marcelo Ribeiro, e o agravo regimental no agravo de instrumento 33.360, de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrigues. O segundo equívoco do acórdão recorrido, excelências, surge da consideração de que o simples desrespeito à lei eleitoral implicaria necessária e automaticamente na aplicação da sanção de cassação do diploma, sob pena de negar a eficácia às normas de regência. O acórdão recorrido, inclusive, destaca
abro aspas, que mesmo depois da tentativa de correção das falhas apontadas pelo corpo técnico, conforme manifestação de folhas 138 e 191, o candidato permaneceu irregular perante a Justiça Eleitoral. Fecho aspas. E aqui já temos uma primeira conclusão. A própria Corte de Origem considerou a omissão sanável, tanto assim que baixou o processo em diligência para que fossem sanadas as omissões. Também desponta sobranceiro que a própria Corte de Origem reconhece que o recorrente envidou todos os esforços para sanar de imediato, ou seja, ele não se quedou omisso diante da constatação dessa omissão. Então, revelando aqui não ser a hipótese de deliberada tentativa de burlar a lei eleitoral. Temos, então, Excelência, que, em momento algum, o recorrente se furtou a emitir o recibo eleitoral. E por que não o fez? E isso ficou claro na explicação que apresentou a Corte de Origem. Não o fez porque, quando apresentou suas contas, quando a prestação de contas, restituiu à Justiça Eleitoral os recibos eleitorais. E, portanto, não tinha mais como emitir aqueles recibos. A menos que, eventualmente, falsificasse um recibo, que data vênia não poderia fazer. Então, a questão tornou-se um verdadeiro paradoxo. De um lado, temos aí o recorrente, que não poderia emitir o recibo eleitoral pedido pela Justiça Eleitoral, porque os recibos estavam em poder da Justiça Eleitoral, que não os disponibilizou para serem emitidos. Sem emissão desses recibos, ele não podia lançar no sistema eletrônico do tribunal as doações estimáveis em dinheiro, sob pena de o próprio sistema não aceitar esse lançamento, porque não aceita se não tiver o número do recibo eleitoral. E, do outro lado, a Corte de Origem exigia a emissão dos recibos eleitorais, que já estavam em poder dela, e não disponibilizou para o recorrente, e, portanto, não havia como o recorrente ultrapassar esse óbice, esse paradoxo. E essa situação não foi definitivamente observada pela Corte de Origem quando do exame da proporcionalidade. Vejam, inclusive, que o próprio acordo expressamente reconhece o empenho do recorrente em sanar o problema. E consta, inclusive, peço vênia para destacar, as seguintes conclusões no acordo. As contas foram prestadas tempestivamente. O limite de gastos informado à Justiça Eleitoral não foi ultrapassado. Os recursos arrecadados transitaram integralmente pela conta específica para esse fim, conforme extratos apresentados. Todas as despesas lançadas tiveram desconto comprovado nos extratos bancários apresentados, demonstrando que todos os gastos de campanha foram pagos com recursos que transitaram pela conta específica. Não há, portanto, qualquer possibilidade de desvio, qualquer possibilidade de pensar-se em eventual caixa 2. Vejam, inclusive, ressalto que, intimado a sanar a irregularidade, o recorrente se propôs a fazê-lo, mas não pôde, repito, porque não dispunha do recibo eleitoral. O Tribunal de Origem se apegou também numa questão aritmética. Considerou que esse gasto feito com esses automóveis, nessa doação estimável em dinheiro, representaria 21,5% do valor movimentado pelo candidato e que isso representaria a gravidade da conduta. Todavia, Excelência, fora esse percentual, repito, não há qualquer outra referência. E, de toda forma, a jurisprudência dessa egrégia corte já se firmou no sentido que esse dado numérico não pode ser o único elemento a caracterizar a gravidade da conduta, a nortear o exame da proporcionalidade. E esse número, inclusive, perde significância, porque se examinarmos que foram 11 carros usados durante a campanha, se examinarmos se esses 11 eleitores tivessem feito doações previstas no artigo 23 da resolução, que autoriza até sem mesmo contabilização, essas doações representariam quase 20% dos gastos na campanha. Portanto, Excelência, o valor de uma campanha não pode ser o único elemento, o único critério, ou o critério a definir a gravidade, sob pena de estarmos tratando de forma desiguais os candidatos.
É mais vantajoso fazer uma campanha cara, porque qualquer deslize será considerado percentualmente irrelevante e, portanto, não se aplica nenhuma sanção. Os candidatos que fazem as campanhas mais baratas estariam, portanto, sendo prejudicados. Veja, excelências, como já destacado aqui também no julgamento anterior, o bem que se protege, neste caso, é o princípio da moralidade. Vejam que, em momento algum, a fiscalização da prestação de contas do recorrente foi, sob qualquer aspecto, impedida à Justiça Eleitoral. Até mesmo em relação aos bens estimáveis em dinheiro. O recorrente trouxe para os autos termos de cessão, o documento de propriedade do veículo, comprovando que aquele que cedeu era o proprietário do veículo. Que outra informação faltou para a Justiça Eleitoral fiscalizar as contas? Nenhuma. Nenhuma outra informação faltou à Justiça Eleitoral. Não há, portanto, excelência, como considerar que a Corte de Origem efetivamente observou o critério da proporcionalidade nesse caso. Repito, em momento algum o recorrente se furtou a sanar a irregularidade, não pôde fazê-lo porque não dispunha do recibo eleitoral. A Justiça Eleitoral pôde avaliar todos os gastos e, aliás, atestou que todos esses gastos foram feitos de forma regular, transitaram legitimamente pela conta aberta. Por essas razões, excelência, aqui o recorrente entende que o princípio da proporcionalidade não foi respeitado nesse caso e pede a reforma da decisão recorrida. Agradeço ao nobre advogado. Passo a palavra ao eminente Procurador-Geral Eleitoral, doutor Roberto Gurgel. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado. Começo destacando que, na verdade, diferentemente do que é afirmado da tribuna e com todas as vênias devidas, não se verificou o alegado empenho do candidato em prestar adequadamente as suas contas. Como assinalado no parecer, no processo de prestação de contas do candidato, a Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, após a baixa dos autos em diligência para a regularização de pendências, elaborou o relatório de folha 193 a 197, que ficou consignado que o recorrente, instado a manifestar-se, não sanou todas as irregularidades verificadas. E uma das que não sanou foi precisamente a de que o candidato obteve despesas com combustíveis e que, no entanto, não houve nenhum registro de locações ou cessões de veículos ou bens móveis semelhantes. E diz o relatório do órgão de controle do Tribunal Regional Eleitoral. Em resposta, o candidato informou que, aspas, por um esquecimento do candidato, deixou de ser devidamente formalizado com os cedentes o termo de cessão de uso dos veículos durante a campanha. E prossegue o órgão de controle. Cumpre destacar que essas doações de bens estimáveis em dinheiro não foram registradas no sistema de prestação de contas retificadora e tampouco houve emissão dos recibos eleitorais para essas doações no período eleitoral. E aí conclui, tornou-se legítima a arrecadação de tais recursos para a sua campanha. Então, veja bem, que ainda que procedesse a alegação no sentido de que não houve a emissão, porque já não seria possível, porque ele encaminhar os recibos eleitorais ao TRE, na verdade, seria possível, sim, que o registro no sistema de prestações de conta retificadora, o que não foi feito. Então, com as vênias devidas, não procede, não se verificou o alegado empenho em prestar adequadamente as contas. Em razão disso, a Corte Regional reconheceu a existência da irregularidade relativa à ausência desses recibos eleitorais e daí concluir ser suficiente para a rejeição das contas de campanha. Não há dúvida, e os fatos são, como eu disse, incontroversos, o próprio recorrente reconhece isso, não há dúvida que não foram emitidos recibos, que isso não constou do sistema nem mesmo na fase de retificação,
e, portanto, o candidato, ao deixar de emitir esses recibos, impossibilitou o controle efetivo das fontes de financiamento e aplicação de recursos na campanha eleitoral do recorrente. O eminente advogado sustentou que, na verdade, haveria outros meios de a Justiça Eleitoral verificar as despesas realizadas. Mas não é por acaso que a resolução deste Tribunal Superior Eleitoral prevê a obrigatoriedade da emissão desses recibos, precisamente porque, sem eles, fica inviabilizado um controle efetivo das fontes de financiamento e da aplicação de recursos na campanha eleitoral do recorrente. Caracterizado está assim, portanto, como disse, porque não há dúvida quanto aos fatos, a captação ilícita de recursos para os fins eleitorais. No caso há pouco julgado, como, aliás, fez referência o eminente advogado, essa corte voltou a reafirmar que não se exige o requisito da potencialidade para o ilícito do artigo 30A. Isso tem sido afirmado em diversas oportunidades. O parecer destaca o decidido no recurso ordinário 1540 do Pará, mas seria desnecessário tecer maiores considerações, porque a eminente ministra Nancy Andrighi, no caso, repito, há pouco apreciado, mais uma vez reafirmou esse entendimento que o que é preciso perquirir é a proporcionalidade, não a potencialidade. E quando se chega à potencialidade, à proporcionalidade, mais uma vez vou invocar o caso há pouco julgado. Ali tínhamos um valor em torno de 20 e poucos mil reais numa campanha que ultrapassou R$1 milhão. Aqui, o cenário de campanha é inteiramente distinto. Aqui nós temos essas regularidades correspondem, como assinalou a Corte Regional, a R$ 12.720, numa campanha de apenas R$ 58.962,76. E, portanto, não é apenas a consideração aritmética. Concordo com o eminente patrono do recorrente que, em muitos casos, será imprescindível conjugar ao fator chamado aritmético outros dados. Aqui o fator aritmético é absolutamente suficiente para que se afirme a proporcionalidade, porque nós temos irregularidade em 21,5%, ou seja, em mais de 1/5 dos recursos expendidos na campanha. Então, parece que, no caso aqui, dúvida não há da proporcionalidade da cassação do diploma decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A gravidade da omissão, repito, é realçada por esse dado, numérico sim, aritmético sim, mas que, no caso, é suficiente pelo que representa 1/5, mais de 1/5 do total dispendido na campanha. Com essas brevíssimas considerações, reitera a Procuradoria-Geral Eleitoral a sua manifestação nos autos, no sentido de que o recurso seja desprovido, confirmando-se a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Agradeço ao doutor Gurgel e devolvo a palavra ao ministro relator. Presidente, o TRE, julgando procedente a representação, cassou o diploma do recorrente deputado distrital eleito em 2010, em razão da não emissão de recibos eleitorais referentes a doações estimáveis em dinheiro, relativa aos veículos utilizados na campanha, tendo em vista a existência de gastos com combustíveis e lubrificantes, fato este que também ensejou a desaprovação de suas contas. Para tanto, a Corte Regional levou em consideração a gravidade da irregularidade, que, segundo a lei eleitoral, consubstancia falha insanável, bem como o valor de R$ 12.720, que representariam cerca de 21,5% do total de gastos de campanha de 58 mil e alguma coisa. Eu transcrevo trechos do acórdão recorrido, presidente, nesse sentido de que a não emissão dos recibos é uma falha grave, que transcrições da lei, dizendo também que não há de se perquirir a potencialidade, mas que ainda que fosse, a ausência de recibos eleitorais impossibilita o efetivo controle dos gastos, etc.
E vai por aí o acordo, dizendo, então, que, concluindo pela cassação do mandato. Aí digo eu, entendo, no entanto, com a vênia do acordo regional, que o vício de natureza insanável, que enseja a rejeição das contas de campanha, não necessariamente deve acarretar a perda do diploma do candidato. Como bem ressaltou o eminente ministro Félix Fischer, no julgamento do desembarque da declaração tal, aspas, para a incidência do artigo 30A da Lei 9.504, necessária a prova da proporcionalidade, relevância jurídica do ilícito praticado, e não da potencialidade. Nesses termos, a sanção de negativa da outorga do diploma deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada. Fecho aspas. Na espécie, as contas do candidato foram desaprovadas em razão da ausência de emissão de recibos eleitorais, como dito. Não se pode desconsiderar o fato de que, realmente, a não emissão de recibos impossibilita o controle pela Justiça Eleitoral da arrecadação e gasto de recursos, o que enseja, consoante nossa jurisprudência, a desaprovação das contas. Entretanto, no meu entender, tal irregularidade, especialmente no caso, não deve gerar automaticamente a cassação do diploma, com fundamento no 30A, devendo ser consideradas as nuances do caso como forma de aferir se a conduta afetou o bem jurídico resguardado pela norma, que, na hipótese, é a lisura da campanha eleitoral. A partir de tal premissa, observo que não se extrai dos autos qualquer indício da ausência de contabilização das doações estimáveis em dinheiro com a finalidade de burlar a legislação eleitoral, o chamado Caixa 2, situação a qual o artigo 30A visa combater. Por outro lado, não se perquire a respeito da ocorrência de recebimento de recursos de fonte vedada, fato que teria também discutível gravidade e relevância jurídica para afetar a lisura da campanha. Não é o caso dos autos. Como assentou a própria Corte Regional, por outro lado, o candidato se empenhou, aspas, em tentar corrigir a irregularidade apontada, mormente quanto à justificação dos veículos utilizados na campanha, com a apresentação de termos de cessão dos proprietários em momento posterior, fecha aspas, cita folhas. De fato, constam dos autos declarações firmadas por 11 proprietários de veículos que cederam seus automóveis para a campanha eleitoral do ora recorrente Folhestais. Não obstante a situação em tela não tenha o condão de afastar a irregularidade detectada nas contas, tendo em vista a falta de emissão dos recibos eleitorais correspondentes, bem como a ausência de registro da informação na prestação de contas retificadora, como pontuou o órgão técnico do TRS, Florestais, penso que a falha, consideradas as circunstâncias dos autos, não revela dimensão proporcional à pena de cassação do diploma, na forma preconizada pelo 30A. Relevante frisar que a não incidência ao caso da sanção prevista no 30A não significa respaldar a irregularidade na prestação de contas e tampouco assentar a irrelevância jurídica do ato. Dessa forma, não se pode afastar a repercussão jurídica da conduta, tanto que, na hipótese sob exame, houve a desaprovação das contas. No entanto, o que se afere na espécie é a proporcionalidade da pena em relação à falha detectada, bem como a gravidade da conduta apta a afetar o bem jurídico, que, no caso, como dito, é a lisura nos gastos de campanha. Deve-se consignar que, na espécie, não é possível mensurar o valor das doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização dos veículos. No entanto, penso que o dispêndio com combustíveis e lubrificantes, no percentual de pouco mais de 20% do montante gasto na campanha, e aqui é bom frisar, presidente, fala 20%, fica parecendo que é uma coisa assim, mas o total de gasto da campanha foi R$ 58 mil. Quer dizer, o que, em resumo, eu vou terminar de ler o voto, mas o que, em resumo, eu entendi, é que um fato como esse, quer dizer, houve a declaração na prestação de contas de que houve gasto com combustíveis. E não houve declaração com os carros. Quer dizer, o combustível, evidentemente, foi usado em automóveis. Então, esses automóveis vieram de algum lugar. Então, o gasto com esses automóveis, que no caso foram doações, pessoas que emprestaram os carros para a campanha, deveriam ter sido declarados, deveria ter sido emitido o recibo. Agora, caçar um mandato por causa disso, eu acho demais. Quer dizer, reprova as contas, vai ficar com as contas reprovadas, mas não tem proporcionalidade, isso aqui não tem nem... É completa, a meu ver, completamente desproporcional, ignorar a vontade popular, para tirar do Poder Legislativo uma pessoa eleita, porque esqueceu de declarar. Isso que não faria a menor diferença se declarasse, isso não lhe traria prejuízo algum declarar
esses veículos. Realmente deve ter ocorrido um esquecimento aqui, porque não teria nenhum problema, não é vedado, não tem nada de errado nisso. Mas é irregular, por isso mesmo foram reprovadas as contas. Não sei se houve recurso quanto a isso, não é isso que nós estamos julgando. Não quero adiantar também, que pode ser que nós tenhamos que julgar essa prestação de contas aí. Mas, de qualquer maneira, para caçar mandato, eu acho muito. Mas eu vou prosseguir dizendo o seguinte. Além disso, como bem acentuou o eminente ministro Henrique Neves, na decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo recorrente na ação cautelar, aspas, aqui questiona-se apenas a omissão relativa à emissão dos recibos relativos ao valor estimado pelo uso dos bens, o que revela, igualmente, não tratar o caso de uso efetivo de dinheiro proveniente de fontes ilícitas, mas apenas do valor estimado das referidas seções. Fecho aspas. Observe que, em situação similar à hipótese dos autos, concluiu essa Corte pela cassação do diploma, no caso tal. No entanto, naquele caso, os gastos com combustíveis representavam 85% dos valores arrecadados da campanha, muito superior à hipótese hora em exame. Por outro lado, no julgamento do RO tal, relatoria do eminente ministro Fischer, concluiu esse tribunal pela desproporcionalidade da pena de cassação, considerado o montante dos gastos de forma irregular. E transcrevo aqui o precedente do ministro Fischer, onde ele diz que, para resguardo dos interesses, parece mais adequado a verificar... Vou ler tudo que é interessante. O bem jurídico tutelado pela norma revela que o que está em jogo é o princípio constitucional da moralidade. Não é por outra razão que, entre os objetivos da norma, busca-se claramente sancionar a formação de caixa 2 de campanha, o artigo 30A. Com efeito, para resguardo desses interesses, parece mais adequado averiguar a proporcionalidade do ilícito em vez da potencialidade. Assim, a desnecessidade da aferição da potencialidade não implica desconsiderar a proporcionalidade entre o ilícito e a sanção correspondente. Cumpre verificar, portanto, se no caso em questão, a sanção de cassação do diploma seria desproporcional. Para afirmar a incidência do 30A e aplicar a sanção de cassação do diploma, não basta a constatação da ilegalidade. Necessário afirmar que a sanção não seria desproporcional. Na hipótese em apreço, o valor de R$ 7.098 não pode ser considerado relevante a ponto de cassar o diploma, então candidato a deputado estadual do Pará. Fecho aspas. A respeito da incidência do 30A, destaco as lições doutrinárias do jurista José Jairo Gomes. E essas lições são nesse sentido, de que, embora possa haver a ilegalidade, isso não é automaticamente causador da cassação do diploma. Por isso, senhor presidente, eu estou provendo o recurso para julgar improcedente a representação. Ministro Versiani, como vota? O presidente acompanha o relator, eu entendo que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 30A, o objetivo desse dispositivo é evitar a captação ou ilicitude de gastos. Tanto que o parágrafo 2º diz, comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado se já houver sido outorgado. E não me parece que a irregularidade aqui, até quanto ao 30A, eu não vejo muita relação entre aprovação ou desaprovação de contas. As contas podem ser aprovadas, o candidato ter o seu diploma cassado por alguma irregularidade, por exemplo, caixa 2, ou as contas podem ser desaprovadas e, mesmo assim, ele ter o seu diploma mantido, que é exatamente o caso dos autos. Não me parece que essa irregularidade de ele ter omitido da prestação de contas termos de cessão de veículos, embora tenha declarado os gastos de combustível, tenha relevância. E também, apesar do valor ser baixo da campanha, 58 mil, o fato de esses veículos serem avaliados, em tese, em 11 mil e 12 mil e representarem até 20%, eu acho que não é o percentual, porque senão, se uma campanha, por exemplo, custasse R$10 mil ou R$1.000, qualquer irregularidade de R$300, R$500 poderia também significar. Eu acho que a nossa decisão não deve pautar-se pelo percentual ser de 10%, 20% ou 30%, mas sim da magnitude de uma irregularidade em termos de uma eleição de deputado distrital, sobretudo aqui no Distrito Federal. Por isso eu acompanho o relator também, senhor presidente. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente. Eu acompanho o relator e me ponho inteiramente de acordo quando ele afirma que o que busca o artigo 30A é a moralidade das eleições, exatamente para impedir, basicamente, o caixa 2, que aqui não fica comprovado porque, de toda sorte, se ele tivesse apresentado
e o que foi dito da tribuna, até se tentou apresentar, ou pelo menos retificar isso, e não se conseguiu, de toda sorte não caracterizaria e nem teria proporcionalidade suficiente para mudar o resultado proposto pelo relator, razão pela qual eu estou também acompanhando, no sentido de dar provimento ao recurso. Pois, ministro Marco Aurélio. Presidente, há coisas mais sérias conducentes à cassação de um mandato. Não sei como surgiram as declarações alusivas ao uso dos veículos, mas certamente essas declarações não foram juntadas na prestação de contas. Tudo a revelar que haveria um móvel com a apresentação dessas declarações. A meu ver, o recorrente, ele demonstrou a boa-fé no que apresentou os gastos com combustível. E o que ocorre normalmente? Ocorre que as pessoas, e aqui a doação não foi a título oneroso do uso dos veículos, as pessoas simplesmente fornecem numerário para o combustível e tem o candidato, portanto, o veículo realmente utilizado para o êxito na campanha. O quadro consta do acórdão que o recorrente tentou normalizar essa situação, e, repito, a doação não foi uma doação onerosa, né? Consta esse dado no acordo, como ressaltado pelo relator, né? O quadro, a meu ver, não motivava a cassação do mandato. Por isso, eu acompanho o relator provendo o recurso. Ministro Gilson Dipp. Senhor presidente, eu não vejo nem Perdão, ministra, saltei a ministra Nancy Andrighi, perdão. Ministra Nancy Andrighi, perdão, ministro Gilson. Também com o relator, ministro Dipp. Eu não vejo nem potencialidade, nem proporcionalidade na aplicação da pena que foi feita pelo regional. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e ressalto as peculiaridades do caso. Quer dizer, realmente, o ministro Marco Aurélio observou muito bem, não ficou caracterizada a má-fé no caso. Tudo indica que, pelo contrário, o candidato se ouve com boa-fé. As folhas 15 dos autos, há, inclusive, notícia que ele envidou esforços para regularizar a situação posteriormente. Portanto, também entendo que a cassação do diploma é uma medida muito drástica para aquilo que se tem nos autos, inclusive contrariando a vontade popular. Eu peço vênia, então, aos que pensam contrariamente, inclusive o eminente procurador-geral, para dar provimento ao recurso, proclamando o resultado no sentido de que, por unanimidade, deram provimento ao recurso.